Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 54. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é medidas de temperatura. Os objetivos dessa aula são reconhecer a escala Celsius para medir a temperatura e identificar o termômetro como instrumento de medição, identificar as diferenças de temperatura em diferentes situações, utilizar o símbolo que representa a medição de temperatura e reconhecer diferentes instrumentos de medida de temperatura, como o termômetro digital, o de mercúrio e o de ambiente. Então vamos lá falar sobre temperatura, pessoal. A quantidade de calor, ela interfere na nossa vida, não é? Interfere. E todos os seres vivos do planeta sofrem com isso. Sofrem influência, não quer dizer que geram sofrimento. Mas a vida no planeta também depende da temperatura. Nós sabemos que o nosso planeta Terra só tem vida aqui pela temperatura que ele tem e pela distância que ele tem do Sol, que faz com que a nossa Terra, nosso planeta, né, não seja tão quente e nem tão frio, e com uma temperatura agradável e que possa ter vida aqui nesse planeta. Olha só, para que uma semente cresça, germine lá dentro da terra, é necessário uma certa temperatura no ambiente, vocês sabiam? E em dias de frio, nós precisamos usar um pouco de agasalho, não é mesmo? Porque o nosso corpo, ele tem uma temperatura para que os nossos órgãos funcionem e nós precisamos manter essa temperatura. Quando a temperatura do ambiente não está agradável, nós precisamos ajudar o nosso corpo a manter essa temperatura interna. E por isso nós nos agasalhamos, colocamos mais coberta para dormir, enfim, nós temos que nos organizar diferente para que a gente consiga viver bem, né? A temperatura do nosso corpo também muda quando nós estamos doentes, vocês sabiam? Que quando a gente está com febre, alguma coisa está errada no nosso corpo. É um sinal do nosso organismo dizendo que os meus soldadinhos, os meus glóbulos brancos, aqueles que cuidam da defesa do meu organismo, estão trabalhando muito. E com certeza tem um invasor, um agente causador de doenças no meu corpo. E por isso eu esquento, eu fico muito quente. E também um alerta, olha só, tem que ver o que está acontecendo. E por isso que a gente usa, tá com febre, não tá legal. E junto com a febre já vem o mal-estar, já vem outros sintomas que são característicos de cada patologia, né? De cada doença, tá? Então, para vocês perceberem como a temperatura influencia na nossa vida. Então, vamos ver lá. Para medir a temperatura, nós usamos uma escala. Essa escala nós chamamos de Celsius. A unidade de medida que nós usamos, assim como nós temos o K e o G para quilograma, quando nós temos o L para litro, nós temos uma unidade de medida que representa a temperatura, que é esse Czinho aqui, ó. Tem essa bolinha aqui em cima, que representa graus Celsius. Então, quando eu for representar a temperatura, eu não preciso escrever, hoje nós temos uma temperatura de 22 graus Celsius. Eu posso colocar o número 22, a bolinha e o Czinho. Ok, 22 graus Celsius. Mas é por isso a importância de a gente conhecer para que a gente faça a leitura correta quando aparecem esses símbolos em textos, né? Também conhecida como a escala centígrada, tá? Mas nós podemos dizer que nós conhecemos melhor ela como graus Celsius. Essa é uma escala termométrica, então ela mede a temperatura do sistema métrico. Então ela tem um sistema de medida que vai do zero e vai crescendo e também diminui, né? E é usada na maioria dos países. Ela teve origem a partir do modelo proposto por um astrônomo sueco, o Anders Celsius. Por isso que essa escala tem esse nome, né? Porque foi
resgatada, né? Foi criada por esse astrônomo, então leva o sobrenome dele. Olha só que legal também, pessoal. Que o Celsius, ele entendeu que a água muda de estado físico conforme a temperatura. Para nós, isso é muito simples. Quando nós falamos dos 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso, que legal, né? Muito tranquilo para nós hoje estudarmos esse assunto. Mas ele chegou a essa ideia que quando nós diminuímos a temperatura da água, que ela vai cristalizando, vai endurecendo e que forma o gelinho, vai para o estado sólido. Quando ela vai derretendo, porque ela vai esquentando, ela vai para o estado líquido. E quando esquenta muito, que ela abre, ela se transforma em partículas muito pequenas e ela evapora, que ela vai para o estado gasoso. Olha só que legal. Com muita observação e estudos, ele encontrou esses fenômenos, né, que acontecem com a água. Olha só que interessante. E no nosso dia a dia, como nós encontramos a questão da temperatura e o que interfere no nosso dia a dia? Então vamos ver lá. Na previsão do tempo, ela nos auxilia na organização do dia a dia, dependendo da necessidade. Vocês já viram que no jornal diário apresentado na televisão, aparece a temperatura do dia seguinte e as previsões para os próximos dias? Isso facilita porque a gente pode se organizar. Por exemplo, se eu tenho um evento lá na escola, para o sábado, eu quero fazer um passeio ciclístico lá com as famílias. E eu vou olhar a previsão do tempo para os próximos dias. Hoje é quarta-feira, por exemplo, e nós vamos olhar os próximos dias, como serão as temperaturas, e isso influencia dependendo se tem sol, se tem chuva, então muda também. E eu vou lá e vejo a previsão do tempo. Nesse dia, no sábado, ele vai estar chovendo, vai ter uma temperatura mais baixa, ou em meses de frio, de inverno, vai ter uma geada, então temperaturas perto de zero ou abaixo de zero. Então, não é um bom momento para que eu faça esse evento. Então, eu preciso procurar uma outra data para que seja um dia agradável, ensolarado, que as pessoas possam estar à vontade, não é mesmo? Então, essa previsão do tempo nos auxilia em situações como essa, por exemplo. E a meteorologia é a ciência que estuda essas mudanças climáticas. É ela que prevê as alterações de temperatura do dia. Então, é essa ciência, essas pessoas que trabalham com isso, que fazem essas projeções, dependendo de muitas situações, né? Da nossa posição geográfica, da estação do ano, de movimento, de velocidade de vento, enfim, elas têm um estudo muito grande para chegar nas previsões de temperatura. Então, nós precisamos olhar isso com bastante cuidado para que a gente entenda também. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem que normalmente a gente recebe e a gente precisa saber interpretar essas imagens. Por exemplo, aqui nós temos a representação, aqui um exemplo, né? De hoje, né? Dentro de um site de pesquisa. Então, hoje, dia de sol, aqui o solzinho aparecendo, marcando 15 graus. Aí eu tenho aqui um termômetro e lá embaixo eu tenho ali mostrando 11 graus Celsius e em cima 19. O que isso significa? Meu dia ensolarado, nesse momento eu tenho 15 graus e a minha oscilação de temperatura, ele vai estar entre 11 e 19 graus. Então, o que acontece? Isso eu preciso perceber. De manhã, ainda pela manhã, eu não vou ter o meu pico de temperatura, né? Esse pico de temperatura vai acontecer muitas vezes ali entre 11 horas, 3 da tarde, que é o momento em que o dia está mais ensolarado.
E aí, no decorrer, ele vai diminuindo, ele vai perdendo temperatura. Sabe que a presença do sol traz temperatura para o nosso ambiente, né? Quando ele se esconde, né, ele começa a Terra começa a perder temperatura. Então, essa é a interpretação que eu preciso fazer. Então, se 11 graus é friozinho, então de manhã eu não posso sair sem um agasalho, né? Mas eu sei que vai esquentar durante o dia, vai até 19 graus. Então, eu tenho que estar prevenido com uma roupa que me deixe confortável no decorrer desse dia. Aí nós temos aqui, ó, também previsões, então, para um sábado, então mínima de 10 e máxima de 20, mas aqui eu tenho um outro cenário que é uma chuva, então eu tenho aqui não muito forte, mas eu tenho aqui chuva. Aqui no domingo eu tenho uma previsão de 12, mínima de 12, máxima de 24 graus, e eu tenho aqui um sol entre nuvens, então em alguns momentos pode estar um solzinho escondidinho. Aqui na segunda-feira, 13 e 24 graus, mínima 13, máxima 24, com menos nuvens, então vai ter predomínio do sol. E na terça também, mínima de 13, máxima de 25, também com poucas nuvens. Então isso ajuda a gente a pensar em como será o nosso dia, o que a gente pode fazer, como que a gente vai se vestir, como que a gente vai preparar o final de semana, que tipo de passeio eu posso fazer, enfim, várias situações que nos ajudam. Eu preciso viajar, como é que vai ser? Eu vou viajar para outra cidade, não sei como é que está o clima lá. Então, eu dou uma pesquisada para eu saber como é que eu vou, né? Qual a bagagem que eu levo, então. Beleza? A temperatura com relação às estações do ano, ela também muda. E ela também interfere na vida do nosso planeta. Para cada estação do ano, em cada região do Brasil, é recomendado certos tipos de plantas para fazer o plantio, vocês sabiam? Assim, o risco de perder a plantação ou não desenvolver adequadamente é menor. A temperatura interfere na germinação e no desenvolvimento das plantas. Então, para vocês terem uma ideia, dependendo da região do país que a gente esteja, nós vamos lá e podemos procurar na internet, por exemplo, quais são as plantas que se desenvolvem melhor naquela estação do ano, porque cada estação do ano ela tem um predomínio, né? E já tem uma certa característica. Ali, as estações de outono e inverno são mais amenos, o inverno mais frio, então eu tenho que cuidar de que tipo de planta que eu vou colocar no solo, que tipo de semente que eu quero que germine. Primavera e verão são estações mais quentes, então tudo isso eu preciso pensar. Isso falando aqui do sul, né? Em outras regiões tem outras características que a gente precisa levar em consideração. Aí eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, para a região sul, né? O que tem de orientação? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E qual que é o plantio recomendado? De quais plantas, né, de hortaliças podem ser produzidas nesse período de outono? Então vamos lá. Pode plantar alface, cebola, repolho de inverno, couve-flor de inverno, almeirão, agrião, salsa, rúcula, acelga e aipo. Vejam, plantas com folhas, né, que ficam expostas, então em estações do ano mais frias, não é recomendado o plantio e o cultivo dessas plantas, desde que se elas estão no ambiente aberto, né? Claro que existem cultivos que são feitos dentro de estufas e locais mais protegidos que não recebem tanta interferência da temperatura externa. Aí tudo bem, mas por exemplo, no nosso quintal a gente precisa ter esse cuidado, tá? E a temperatura do corpo humano? Vamos ver uma situação que a prof trouxe aqui para vocês. A Mariana, ela não foi à escola porque estava sentindo febre, por causa de uma gripe. Sua mãe resolveu levá-la ao médico da família. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de Mariana. Então pediu para que a enfermeira utilizasse o termômetro.
O médico verificou que Mariana estava com 38 graus Celsius, né, de febre, e o normal é 36,5. Com isso, ele receitou alguns remédios e pediu que Mariana ficasse de repouso. Olha só como é importante. Essa temperatura mostrou que ela precisava de ajuda, né? Que o médico precisava verificar o que estava acontecendo e medicar, né? Que o corpo sozinho ele estava sofrendo com aquela gripe, com aqueles sintomas. Legal isso? Bem legal e bem interessante. Por isso que eu trouxe para vocês, para esse slide aqui, as temperaturas que aparecem no nosso corpo, que são medidas e que indicam alguma situação diferente do normal. Então, a temperatura do corpo humano é um indicador de saúde ou não, né? A gente já viu isso. E a temperatura, se ela estiver alta ou baixa demais, é preciso procurar um médico. Então, como foi o caso da Mariana, ela também procurou. Então, nós temos de 36 a 37,5 normal. Acima disso, até 39,5 tenho febre. De 39,6 a 41 é febre alta. E mais acima de 41 eu tenho uma hipertermia, muito quente, né? Um quadro de doença ali bem sério. E abaixo disso também é preocupante, quando a minha temperatura está abaixo dos 35 graus. Eu tenho uma hipotermia, então meu corpo está muito frio e isso também pode me trazer algum prejuízo para a minha saúde. Os tipos de termômetros que eu falei que a gente ia observar, então nós temos o termômetro, esse modelinho aqui, que é usado para temperaturas de ambiente, então nós podemos ter na sala de aula, na nossa casa, porque ele vai nos dizer a temperatura daquele ambiente. Nós temos o modelo digital, que é usado para medir a temperatura de pessoas, refrigeradores ou caixas térmicas. É esse aqui, ele tem uma bateriazinha. Nós temos aquele modelo ali que é o de mercúrio, que é exclusivo para medir a temperatura de pessoas. Esse aqui é um dos mais antigos e hoje ele quase não está no mercado, tá? É difícil encontrar esse modelo aqui, porque ele tem dentro dele ele tem mercúrio. Então, num acidente que a gente quebra isso aqui, pode ser prejudicial à saúde. Então, se tem um pouco de cuidado com isso. Mas esse aqui era o que era mais usado assim para a temperatura de pessoas. E nós temos aqui um modelo, que é um modelo urbano, que é usado em locais de grande circulação de pessoas para informação da temperatura do ambiente. Isso a gente pode encontrar nas praças, em parques, no centro da cidade, então sempre tem lá um relógio e a temperatura marcando lá para que a gente saiba qual a temperatura que está ali naquele momento e de repente, tá muito quente agora, eu vou sair, ou até mesmo para informação das pessoas, ok? Pessoal, essa nossa aula foi muito quente, né? Repleta de informações. Então, eu vou dizer para vocês, hoje nós não fizemos cálculos, nós entendemos primeiro como a temperatura faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida, e para a próxima aula nós faremos cálculos. Então, eu espero vocês para uma próxima aula, tá bom? Agora, vou pedir que vocês façam um registro de vocês no caderno, tema da nossa aula, data e o que vocês aprenderam com esta aula e vão lá fazer a atividade proposta que eu deixei para vocês, ok? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos!